User Stories são documentos criados por um papel chamado PO, ou Product Owner, dentro de contexto ágil. O que isso significa? Significa que essa pessoa que assumiu o papel de PO vai descrever ali de uma maneira informal qual é a visão do usuário perante a uma determinada funcionalidade que já foi definida ou que será definida, que já foi construída ou que será construída dentro do software. E o que isso tem a ver comigo, QA? Eu, QA, vou precisar olhar para essa user story, para uma série de outros artefatos, documentos, diagramas que vão ser construídos também, para que eu possa então definir o que eu quero testar. A questão é, você conhece o que é uma user story? Você tem ideia de o que são os documentos que se conectam a ela antes de você transformar tudo aquilo em testes? Se você ainda está meio incerto ou incerta, continua aqui junto comigo, porque hoje a gente vai falar sobre como interpretar user stories e criar testes a partir dela. E eu sou o Júlio de Lima. Ajudo pessoas a alavancarem suas carreiras dentro da área de testes e qualidade de software. E alavanque de carreira pode significar uma migração da sua área atual para a área de testes, ou uma promoção dentro da empresa onde você já trabalha como testador, ou um aumento de salário de acima de 30%, ou até mesmo para você que perdeu o seu emprego, uma recolocação no mercado. Vamos lá então? Vamos lá, porque antes da gente começar é necessário que você veja como é uma user story. E aqui tem um exemplo para você. Esse daqui é um exemplo da user story 9879 e essa user story é uma user story que está aqui descrevendo dentro do seu cabeçalho, né? Esses textos grandes aqui é o cabeçalho da user story. Está descrevendo aqui uma história de um determinado usuário. Que usuário é esse? Ele é um correntista. Então olha só como essa história fica. Como um correntista, desejo fazer transferências digitalmente para não precisar ir até a agência. Isso é uma user story, o cabeçalho de uma user story. O que ela conta? Ela conta um pouco mais sobre uma funcionalidade que um usuário quer ter para ter um determinado benefício. Qual é o benefício aqui? Dele não precisar ir até a agenda. Dele não precisar ir até a agência. E como que ele faz isso? Ele tem que ter uma funcionalidade de fazer transferências digitalmente. Entendeu a ideia? Então aqui está uma user story. Só que essa user story ela é criada, como eu disse para você antes, pelo Product Owner, o PO. Mas aqui, se fosse para apenas eu, agora eu vou vestir aqui o chapéu do desenvolvedor, ler isso daqui e já começar a implementar, a construir o software, talvez eu até conseguisse. Entretanto, não seria algo assertivo. Por quê? Porque essa user story aqui ela está vaga, né? Está vaga. Transferências do quê? É de valores? É de fundos? É de ações? O que eu posso transferir? O que eu não posso transferir? Entende? Para eu não precisar ir à agência. Puxa, não preciso mesmo? Não tem nenhuma característica que eu vá precisar ir até a agência para fazer? Bom, não sei, eu preciso descobrir tudo isso. E para isso, o que acontece no dia a dia dos times? Quando o PO vem com uma user story, o desenvolvedor e os QAs começam a fazer perguntas para tentar identificar o que há por detrás dessas letrinhas aqui que o PO achou que estava tão completo e tão claro, ok? Então até aqui você já deve ter entendido o que é uma user story. Quem constrói isso? Product Owner. Eu, QA, posso contribuir? Posso, mas vai depender muito do Product Owner. Por exemplo, eu trabalhei com um Product Owner que ele era fantástico, cara. O David, na verdade ele ainda está vivo e está bem vivo, na verdade. O David, ele é definitivamente um dos melhores POs que eu já trabalhei em conjunto. E o David, todas as vezes que ele tinha uma user story nova, ele tinha tempo, ele me chamava para tomar um café. E a gente tomava um café junto, ele ia me contando a user story, eu ia trazendo para ele o meu ponto de vista, entende? Então, era algo muito bacana. Por quê? Porque ele construía, assim, ele rascunhava a user story, mas depois ele ia dando um tapinha nela lá, com base naqueles feedbacks que eu dei para ele. Ele fazia a mesma coisa com desenvolvedores. Então, no final, quando o desenvolvedor e QA fosse ver essa user story, eles já estavam muito mais acostumados com ela. Bacana, né?
A gente não está falando aqui sobre como é que você tem ou não que rodar o seu processo de desenvolvimento dentro de um ciclo ágil. Eu só estou te dando aqui alguns exemplos do que aconteceu comigo, beleza? Bom, uma user story ela vem acompanhada de algumas outras coisas quando o PO trabalha de maneira responsável. Vou falar aqui para você 3 delas: critérios de aceitação, design e diagramas. O que são os critérios de aceitação? Critérios de aceitação são cenários geralmente escritos com uma sintaxe chamada Gherkin, e esses cenários descrevem, na verdade, exemplos de uso dessa user story. Então, você poderia chamar cada um desses critérios de aceitação aqui de exemplos, ok? Exemplos, porque são exemplos de uso do software. Só que esses exemplos, eles são exemplos que vão ser utilizados lá na frente para decidir se essa user story foi construída da forma correta ou não. Por exemplo, eu já trabalhei em contextos onde, quando um critério de aceitação não era atingido, a gente então rejeitava aquela determinada user story para continuar trabalhando nela até que a gente tivesse todos os critérios de aceitação passando. Quem define critério de aceitação é o próprio Product Owner, mas quem contribui com a criação deles é o QA e o Dev, ok? Então o QA e o Dev vai lá e participa e vê se isso está bem escrito, e traz aquilo que o Dev e o testador precisa para conseguir desenvolver e testar aquele software. Olha só que legal o que a gente tem dentro desse primeiro critério de aceitação. Cenário: transferir valores com saldo em conta. Então, o que o PO vai fazer agora é dar um exemplo de como é transferir valores com saldo em conta. Olha só como vai ser. Dado que eu tenho um saldo de R$500, quando eu transfiro 200 para um amigo, então a transferência será realizada e o meu novo saldo será de 300. Isso é um critério de aceitação aqui, escrito em Gherkin. Como você pode ver aqui, é um exemplo, né, de como essa funcionalidade funciona, né? E isso daqui serve então para que o desenvolvedor, ao construir a user story, saiba como ele consegue testar para saber se a user story está funcionando como esperado, ok? Cada user story pode ter N critérios de aceitação, então não se preocupe com isso, tá bom? Segunda coisa que uma user story tem que ter: o design. O design é uma amostra de como é que os designers do time desejam que aquela tela seja estruturada. Então lá vai ter a logo, lá vai ter o posicionamento dos elementos, o que está acima do que, o que está abaixo do que, as cores e assim por diante. Por quê? Porque os desenvolvedores vão olhar para esse design e vão reproduzir isso dentro do software, ok? Como que eu, QA, posso contribuir com isso? Eu posso contribuir por avaliar se as cores estão sendo usadas cores que realmente favorecem a acessibilidade, se esses menus que tem aqui eles realmente são válidos. Vou falar sobre defeitos que eu já tive no passado e que eu gostaria de discutir aqui durante o decorrer dessa revisão de design, e assim sucessivamente, ok? Outra coisa que dá para eu fazer como sendo QA aqui é, já sabendo da user story, dos critérios de aceitação e do design, começar já a desenvolver algum dos meus testes. Bacana, né? E o último aqui são diagramas. Diagramas também podem estar conectados diretamente àquela determinada user story. O que os diagramas fazem? Eles trazem uma visão mais sistemática, né, mais sistêmica, na verdade, do software, trazendo para todas as pessoas do time uma noção de como é que ele vai funcionar. Aqui vocês veem um diagrama de sequências, por exemplo. E esse diagrama de sequências está mostrando aqui uma série de passos e o que é que tem que acontecer em cada um dos componentes, entendeu? Então esse é um bom exemplo também. Então quando vem uma user story, ela em teoria deveria vir com critério de aceitação, design, diagramas ou até regras, né? Mas em grande parte das vezes, isso eu sei, você acaba sofrendo porque não tem nada de documentação e você fica perdido a ver navios, não é? Mas, levando em consideração que você tem acesso a esses documentos, há diversas formas de você identificar o que precisa ser testado, não é?
E agora, durante os próximos 5 passos, durante as próximas 5 dicas, eu vou mostrar aqui para você quais são as formas com que eu organizo o meu trabalho para conseguir extrair testes das user stories, ok? Então vamos lá para o primeiro passo. Primeira coisa que eu faço é fazer o uso de uma ISO. A ISO é um padrão de mercado internacional. Então, tem lá uma ISO que é a ISO 25010 e ela descreve 8 características de qualidade de software. São elas: funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade, portabilidade, segurança, compatibilidade, segurança e compatibilidade. Então essas são as regras, são as características de qualidade da ISO 25010. E aí o que eu faço depois disso? Eu começo a olhar para os requisitos que eu tenho e pensar nessas características de qualidade de software e começar a descrever o que é que cada um casa com qual. Então, por exemplo, pode ser que eu tenha dentro dessa minha lista, né, de quais são as características, as habilidades que precisam ser avaliadas, eu vou estar lá, por exemplo, com o Júlio, olhando para, sei lá, eficiência. Então, eu vou lá e olho para a eficiência e penso, dentro dessa user story, cabe algum tipo de teste de eficiência? Aí eu vou lá e pego o outro, por exemplo, manutenibilidade. Eu olho lá para o software, né, pelo menos para a documentação da user story dos outros, e falo, cabe essa característica de qualidade aqui, cabe aquela outra característica de qualidade ali, e aí então eu faço um mapa de quais são as atividades, todas as atividades que precisam ser avaliadas sob perspectiva não funcional, que é quando eu não estou testando as funções do software, mas sim as suas características implícitas, ok? Então, tá aí para vocês. Essa primeira aqui é uma dica muito boa. Por quê? Porque às vezes as pessoas esquecem da ISO. E aí quando você vai pensar em testar, você só pensa em testes funcionais. Essa daqui é uma boa forma de você pensar nos não funcionais. Então olha para a ISO, pensa o que eu posso aplicar em cada um dos componentes que você tem no sistema da sua empresa. Beleza? Então, olhou para a user story, olhou para a ISO, mapeou tudo que precisa ser testado ali sob a perspectiva não funcional. Bom, passo 2 fala sobre a perspectiva funcional. Então, você vai focar em funcionalidade. Vai identificar quais são as condições de teste que podem ser exercitadas com base nos requisitos. Condição de teste é um artefato formal da ISO 29119 dígito 3. Essa ISO traz para você, a audiência, um grupo de documentos de teste de software que precisam ser utilizados dentro do ciclo de desenvolvimento de software. Então, o que você faz? Você olha para essas características de o que precisa ser testado em um determinado software, que é aqui o que a gente está chamando de condições de teste, né? Condições de teste são como se fosse uma ideia que você tem do que testar. Vou te dar um exemplo. Na transferência, uma condição de teste poderia ser transferir grana com saldo. Outra poderia ser transferir para clientes em horário com horários variados. Isso são condições de teste, ideias do que testar. Só que o que acontece? Elas são genéricas. Por exemplo, transferir para um cliente em um horário que não é comercial. Quais são os horários que não são comerciais? Tem um horário da manhã, tem um horário da noite, entendeu? Então, o que eu faço? Eu vou lá e crio casos de teste, né? Ou então simplesmente descrevo os meus testes como sendo ali uma lista de ideias a serem executadas. Certo é que nessa definição dessas ideias eu vou colocar quais são as características que precisam ser exercitadas naquele determinado software para aquela determinada característica, certo? E aí então, essa definição mais baixo nível ela é detalhada. Se na condição de teste você falar algo mais abstrato, dentro dos casos de teste ou da forma com que você decidir documentar aí na sua casa, você vai ter um passo a passo de como é que aquela determinada característica pode ser exercitada, né? Pode ser testada. Então, o passo número 2 é você identificar essas condições de teste. Eu nem estou falando para você testar ainda, só identifica as condições, ou seja, quais são as características que podem ser testadas dentro daquele determinado software.
Nosso passo número 3 é identifique quais são as técnicas de design de testes que podem ser utilizadas para avaliar as condições de teste. Então é assim, você tinha lá user story, tinha os diagramas, os documentos, etc. Alguém foi lá e definiu para você quais são os testes que precisam ser realizados para uma determinada funcionalidade, mas tem lá apenas uma série de ideias que precisam ser avaliadas, certo? Eu falei para você já no passo passado que o que vem depois das condições de teste são os testes em si, os casos de teste, ou apenas os títulos dos casos de teste, ou apenas os dados que vão ser entrados e os resultados esperados do caso de teste, certo? É que você vai converter aquela sua condição em testes específicos, formais, detalhados, com passo a passo ali do que é que tem que fazer, certo? Como que você transforma condições de testes em casos de teste ou em testes aqui no caso? Você vai usar técnicas de design de testes. Técnicas de design de testes são aquelas técnicas que vão ajudar você a aplicar um algoritmo que vai trazer para você um número X de testes a serem executados para cada uma das condições. Se você quer saber mais sobre uma dessas técnicas, você pode pesquisar aqui no meu canal mesmo por partição de equivalência. Tem um guia prático, né? Um guia para ajudar você a entender de uma vez por todas partição de equivalência. Ah, tem outra, Júlio? Tem a tabela de decisão. Também tem um vídeo aqui dentro do canal te ensinando tabela de decisão. São técnicas de design de testes para ajudar você a olhar para uma fonte de conhecimento e extrair dali qual os testes, ou quais são os testes que precisam ser executados para uma determinada característica ali, para uma determinada condição dos seus testes, beleza? Então aqui é a hora de você fazer o uso dessas técnicas, que são na verdade chamadas de técnicas baseadas na especificação, né? Você olha para o documento, então estrutura ali formas de conseguir testar aquilo. Por exemplo, quando a gente fala de um diagrama de sequência, ou de um diagrama de transição de estados, tem uma técnica de design de testes específica para que você consiga identificar o que testar em cada um deles. Então é importante que você se aprofunde muito dentro do conhecimento em teste de software para que você consiga depois pensar nessas estratégias de uma maneira onde você consiga deixar claro qual é a sua intenção quanto aos testes. Passo número 4. Defina missões de teste exploratório para avaliar o software sobre o ponto de vista do que não está descrito na user story de maneira explícita. Testes exploratórios são uma abordagem, né, na qual você explora o software, usa o software, cria hipóteses com base naquele uso. Você desafia os limites do software através de usá-lo e entender como ele funciona através do uso. E talvez no meio dessa sessão de identificação você consiga encontrar um ou outro problema, né? Esse problema vai surgir porque realmente apareceu um erro gigante na tela e você não esperava aquilo, ou pode ser porque você analisou uma determinada funcionalidade e percebeu que o mercado lida com aquela mesma funcionalidade de uma maneira diferente e que os seus usuários ficariam perdidos em simplesmente trazer algo que é muito, mas muito inovador, ao invés de fazer uso das mesmas coisas que já são utilizadas em outros sites. Por exemplo, um botão de pesquisa, ele nos outros sites tem uma lupa. Aí o seu botão de pesquisa não tem e também não fala nada. Entende o que eu quero dizer? Então, precisa ser padronizado. Então, ou você é chamado durante um teste exploratório para falar sobre a sua experiência com o software, ou você é chamado para realmente validar que algo é um determinado problema, é um bug na aplicação, ok? Quando eu falo de missões de teste exploratório, o que eu estou dizendo é o seguinte: existe uma abordagem formal de testes exploratórios. Você pode pesquisar o livro Explore It, da Elizabeth Hendrickson, acho que eu até tenho ele aqui. Aqui, ó. O livro Explore It,
da Elizabeth Hendrickson. É um ótimo livro sobre testes exploratórios exclusivamente. Ou você pode pesquisar sobre o termo SBTM, Session Based Test Management, que é um artigo escrito pelo James Ba e pelo John Ba, em torno de meados de 2002, né, para você entender o que é uma missão e como é que você trabalha com sessões dentro de teste de software. Mas certo é que, depois que você leu toda a user story, ainda assim o seu cérebro, como sendo ser humano pensante cognitivo, vai falar, mas tem alguns caminhos que não estão descritos aqui. Entendeu? E aí é quando você, com base nesses testes baseados na experiência, vai então conseguir identificar erros que não foram encontrados pelo que estava na documentação. Porque o que acontece? Você pode ter escrito um monte de coisa na documentação, mas ainda está faltando uma ou outra coisa. O teste exploratório te ajuda a encontrar isso, ok? E aí, o quinto passo, depois de você já ter definido suas missões, é você analisar quais técnicas de design de testes podem ser utilizadas para avaliar itens estruturais que estão relacionados àquela determinada user story. E aí, nesse momento, talvez você esteja se perguntando assim, mas quais são itens estruturais? Né? Quais são técnicas de teste estruturais? Técnicas de teste estruturais são aquelas conhecidas como caixa branca. Vou te dar um exemplo bem leve, bem de boas. Cobertura de sentença. A cobertura de sentença é assim, você tem que executar os testes dentro de uma camada de código, ou seja, o desenvolvedor está lá codificando, a gente trabalha junto para testar dentro daquela perspectiva de ainda visualização ou ter em mãos o código, certo? E quando a gente fala sobre cobertura de sentença, é você escrever testes que passam por todas as linhas que estão no código. Então, simples assim. Só que acontece, muita gente não conhece, está aprendendo agora. Então, você vai analisar o código da pessoa e não tem testes, entendeu? É ali que você entra e você participa de uma maneira mais ativa. Por quê? Porque os itens estruturais, eles são super importantes também. Então, é necessário que você dedique um tempo, sim, né, um passo exclusivo para conseguir olhar para a user story e pensar o que é que tem além daqui que eu não estou vendo para que eu possa testar depois. É assim que você vai construindo suas missões. Bacana, né? Dica bônus para você. Compartilhe a sua estratégia de definição de testes com o seu time, de modo a ter todos alinhados com a forma com que a user story será testada. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque assim, o que é o comum? O que é o lugar comum para a maioria dos times? É isso daqui, ó. Identifique técnicas de design de testes que podem ser utilizadas para avaliar as condições de teste. Só que isso daí tudo de maneira informal, né? Tudo acontecendo na mente do testador. Beleza. O que geralmente acontece? Geralmente acontece que o testador vem e assiste esse vídeo aqui, aí ele fala, olha, lá no passo 1, o Júlio falou para a gente identificar o que testar com base na ISO 25010. Ele vai lá e começa a pegar alguma das características da ISO e encontra muitos testes, ou muitos testes a fazer. E aí ele vai e não fala nada para o time, começa a testar e começa a encontrar problemas de manutenibilidade, de confiabilidade, de performance, né, eficiência. E ele encontra tudo aquilo e abre tudo aquilo de defeitos. Então, o que acontece? Os desenvolvedores vão lá e falam assim, mas a gente nem sabia que você ia testar performance. Mas a gente nem sabia que você ia fazer testes estruturais. A gente não sabia que... Por quê? Porque você não está alinhando a sua estratégia de testes com o seu time. Você precisa alinhar. Por quê? Porque eles só vão corrigir algo que para eles fazem sentido. Isso só vai fazer para eles sentido se por acaso eles já tiveram uma discussão bem a fundo sobre quais são os benefícios e os malefícios dessa determinada prática. Entendeu? Então a dica para você é a seguinte. Antes de começar a sprint, você já analisou as user stories, já pensou nos testes? Chama o dev e fala, dev, esses daqui são meus testes, faz sentido para você? Tem algum que você quer tirar? Tem algum que você quer colocar? Entendeu? Compartilha isso com todo mundo lá no canal do Slack do time para que todo mundo possa ver quais são os testes que você vai fazer. Uma vez que você definiu, tá sucesso. Porque daí é você então colocar todos aqueles testes para serem executados durante o decorrer da sprint e com isso você vai ter então hoje aprendido a como identificar o que testar a partir de user stories. Lembre-se, user stories podem ter critério de aceitação, design, diagramas, e você também pode ter ali técnicas específicas para conseguir identificar o que testar
nesses 4 passos aqui, tá bom? Não esqueça de dividir isso tudo com seus amigos. Agora deixa eu falar rapidinho aqui para você sobre a mentoria, porque a mentoria é o meu treinamento de testes de software. Nele eu ajudo pessoas a conseguirem alavancar suas carreiras. Se você está aqui até agora assistindo esse vídeo, quer dizer que você ainda tem alguma dificuldade com como identificar o que testar. Lá dentro da mentoria a gente tem 18 módulos para ajudar você dentro dos fundamentos e da ciência em teste de software. Entretanto, a gente tem dentro de um módulo específico muitas técnicas de identificação de casos de teste. Estou falando do módulo 8. Então, quando você entrar para a mentoria, você dentro do módulo 8 vai receber tudo isso que você viu aqui agora, através de exemplos práticos, você praticando, trabalhos em grupo, entre outras coisas muito fantásticas para ajudar você a conseguir alcançar o seu objetivo. Por isso, se você já se interessou pela mentoria, já dá uma olhadinha ali no link da descrição do vídeo para que você possa clicar e entrar na lista de espera, porque quando a gente abrir uma turma, a gente vai te avisar. Beleza? Bom, agora é com você. Se você gostou desse vídeo, clica no curtir. Se você amou esse vídeo, clica no comentar e deixa seu comentário. Se você acha que esse vídeo pode ajudar algum amigo seu, clique em compartilhar. E se você quer continuar recebendo conteúdo como esse, clica no botão inscreva-se. Beleza? E a gente se vê na próxima aula. Um abraço. Até lá. Tchau.